Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Diógenes. E hoje, com a participação da nossa querida Pancosta. Pancosta, seja bem-vinda. Oi, Didi, tudo bem? Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com você hoje, participando dessa gravação. Estou muito feliz de estar aqui dividindo essa tela com você nesse momento. E hoje eu queria falar uma coisa, já está chegando as Olimpíadas e vai ser um tema que vai ser falado durante um mês no mundo inteiro e a gente vai comentar, não tem como não comentar, mas as Olimpíadas em si, ela não é só esporte, ela não é só questão geopolítica, ela tem várias facetas e uma delas também é a estética. Se a gente vê as Olimpíadas, você vê o auge da parte física e da beleza estética do corpo humano ali colocado por aqueles atletas, independente do esporte, tem vários tipos de corpo. Mas antes de tudo isso, tem a questão dos uniformes. A gente, Deus, para que falar de uniforme? Isso é besteira. Não, não é besteira, porque a cor do uniforme, a maneira que o atleta se apresenta com a sua roupa, é a maneira que ela se coloca naquele combate. Porque se você pegar nas guerras da Idade Média, do Renascimento, aquelas guerras você tinha cores. Tanto que o esporte tem cores. Tem um time que tem uma cor, o outro tem outra cor, e eles ali vão para o combate. E normalmente são cores vivas, é o vermelho, é o azul, o amarelo, é o verde. E nada mais do que isso a gente coloca no esporte. Só que nas Olimpíadas isso vai muito além, porque nas Olimpíadas modernas você também representa o seu país, representa o seu povo. E claro que na abertura, que já faz parte de todas as Olimpíadas, os atletas entram com o uniforme. E o tema que a gente vai colocar é o uniforme brasileiro, que está tão sendo comentado nos últimos dias por conta da escolha dos materiais, porque como ele foi colocado, como ele foi apresentado, e também o uniforme do pódio, como é chamado, que é uma empresa, curiosamente, uma empresa chinesa que vai fornecer esses uniformes. E eu queria falar aqui com a nossa Pan, que é uma mulher que entende muito mais do que eu dessa parte estética, mas eu queria, não é somente por isso, mas por como ela consegue ver, enxergar e o que ela acha do uniforme da seleção brasileira olímpica. Didi, é um assunto que assim, eu gosto bastante de falar, primeiro porque eu gosto bastante de esporte, acompanho esporte desde criança. Eu também já fui atleta, já joguei vôlei de forma profissional. Ó, Então, eu tenho assim, um olhar muito crítico para a parte de esporte, principalmente quando eu estou falando assim do uniforme, né? Que é a primeira coisa que você sente o impacto ao ver o seu atleta quando você vê ele muito bem vestido, quando você vê ele esteticamente bem, né? Até porque a gente está falando aqui de esporte. E para você praticar um esporte, você tem que estar numa condição física boa, você tem que estar numa fase bem apresentada, e isso reflete também na sua condição de vestuário, né? Obviamente. E eu já, por ser essa aficionada por esporte, eu gosto de vários tipos de esportes. Eu acompanho não só o vôlei, que é a minha praia, né? Mas eu gosto muito de futebol, gosto de futebol americano, gosto de basquete, gosto do rugby também. Eu gosto muito da natação, gosto de ver salto com vara, a ginástica olímpica. Então, quando a gente vê chegando aí a época das Olimpíadas, a gente vai ficando meio eufórico, né? Porque a gente consegue ver todos os esportes compilados no mesmo evento. Basicamente, quase que isso, né? Tirando aí alguns eventos, alguns esportes, como por exemplo, o futebol americano não se encaixa, né? Mas tem a massacrante maioria da gama dos esportes estão concentrados nas Olimpíadas, representados pelos seus países e seus comitês olímpicos, né? E aí a gente já está citando aqui já uma coisinha, que a gente tem os comitês olímpicos dos países e cada um fica responsável por cuidar da sua delegação, dos seus atletas, do vestuário dos seus atletas, e não é uma coisa que é uma regra, né, vinda de algo maior da organização desse evento, por exemplo. É claro que eu acho que tem algumas regras ali, de comprimento, tamanho, alguma coisinha assim, tem que ter um briefing, eu acredito que venha isso da organização, mas cada país é responsável pelo seu. No final do design, na construção da roupa e como essas pessoas vão estar ali na apresentação, na abertura desse evento, que é o momento mais esperado, acho que para
todos que vão estrear e estrelar esse evento. Visto todos os vídeos que a gente vem acompanhando aí nas redes sociais, porque já começou a se movimentar muito, né, Didi? A gente já está Isso. vendo aí uma repercussão muito grande dos atletas recebendo as suas malas, né, com os seus uniformes, as suas E bags. aquele saquinho que os atletas brasileiros receberam, né? Gente, o que foi aquilo? O que foi aquele Ai, saco Deus do de céu. batata que as pessoas Pois é, receberam? O que foi pois aquela é. sacola de feira que as pessoas receberam? Parecia que ela estava recebendo uma sacola de compra do supermercado, gente. Não parecia que era uma coisa assim, não tinha empolgação para você abrir aquela sacola e ver o que tinha dentro, porque quando você vê aquela sacola, você já desiste, você já É, desanima. é porque às vezes a gente acha que isso é menor ou não, mas a comunicação ela é importante, e a comunicação ela é feita em todos os níveis, não só no logotipo, mas é na apresentação, é de como você coloca. Tem coisa mais maravilhosa. Você que está aí, quando você recebe um presente bem embalado, bonito, com embalagem bonita, porque o presente em si não é somente o conteúdo, mas como você apresenta esse conteúdo, como você dá. Isso faz parte, a gente aprende quando criança, dentro de casa, você vai aprendendo quando você vê a sua família dando o seu presente quando criança, aquele cuidado, e você vai repetindo. Então, quando você não tem esse cuidado na apresentação, você começa a diminuir. Eu assistindo alguns vídeos do pessoal que fez essa apresentação, eles tentaram justificar, resumindo, eles tentaram justificar como se fosse a brasilidade, puxar. Aí é uma coisa que eu acho até meio preconceituosa, meio não, totalmente preconceituosa. Então, se é brasilidade, é feito de qualquer jeito, tem que ser num saco, porque você não pode fazer algo, porque o Brasil tem 500, nós temos 500 anos de história. Sim. A nossa história não é só de 20 anos para cá, não. A nossa história é tudo isso. E a gente tem belezas, a gente tem construções, a gente tem arquitetura, a gente tem cultura. Nós tivemos grandes pintores, nós temos grandes pintores, nós temos grandes Sim, músicos em toda a claro. história. E por que você só pega as coisas mais simples? Você pode pegar do artesanato e colocar com uma coisa elegante que vai ficar bonito. Você faz. Tem artistas, tem pessoas da moda e pessoas da arte, da arquitetura que fazem isso de maneira brilhante aqui no Brasil. Tem a Marta Medeiros, em Alagoas, que faz isso muito bem. Ela pega o artesanato e coloca em roupas de alto luxo. Isso você vê. Agora, o que você não pode é fazer algumas combinações que, de certa forma, às vezes você fica até triste, né, Pan? Não, para e pensa, né, Didi? Vamos falar, tá? Tudo como você falou, é a comunicação. Eu acho que assim, se queriam fazer algo simples para representar, inclusive, como o brasileiro é e como o brasileiro não se importa com tanta coisa de luxo, essas coisas do tipo, porque eu também não sei onde é que isso mudou na cabeça do brasileiro dos últimos 4 anos, das últimas Olimpíadas para cá. Porque a gente tinha uma visão, né, de estética completamente diferente há 4 anos atrás do que a gente tem agora, então. Eu não sei onde é que isso destoou, mas vamos lá. Considerando que realmente a cultura brasileira mudou, a gente está querendo mostrar algo mais simplista, né, algo não tão luxento e não sei o quê. O marketing, ele existe tanto para fora quanto para dentro da coisa. E a gente tem que fazer o marketing externo e o marketing interno. Quando a gente está falando do marketing interno, é você também entregar a ideia que você quer passar para o público lá fora, para o público de dentro. Olha, gente, chama todo mundo, fala. Quando vocês receberem essa sacola, que é uma sacola, né? Não dá É. para falar que não é. Aquilo lá não é uma bolsa, aquilo lá é uma sacola. Quando vocês receberem essa sacola, ela vai parecer muito simples para vocês, mas abram, mostrem, desembalem. Lá dentro vai ter um recado, vai ter uma mensagem muito importante para vocês passarem para a sociedade e não sei o quê. Sei lá, inventa alguma estratégia, coloca alguma coisa. E tem como fazer É, isso. porque Tem. coloca alguma coisa que realmente dê sentido e valor
dê percepção de valor para a coisa, por mais simples que ela seja, Didi. Porque, assim, você pode fazer algo simples, com pouquíssimo recurso, e fazer bonito, fazer bem feito, entregar. O Vou, importante é que você tenha essa comunicação muito bem afinada. O problema é que você parece que quando os atletas começaram a receber a sacola, você percebeu que parece que ninguém estava sabendo do que eles iam receber. E estava todo mundo com ficou cara de paisagem, né? Ficou uma coisa até feia. exatamente. Tem uma coisa que eu sei que o mundo moderno traz a questão do relativismo, mas todo mundo busca a beleza, todo mundo se impacta com algo belo e todo mundo elogia algo bonito. É uma E o coisa simples, às vezes, natural. pode ser belo. Pode ser belo, claro, e muito. É o que mais tem da natureza. É o coisa mais simples e a coisa mais linda que existe. Os movimentos, as coisas, quanto mais simples, muito mais bem executado, é perfeito. Isso acontece dentro do próprio esporte, do salto ornamental. Quando você coloca, tira menos água da piscina, você não tem a melhor nota, aquilo ali é a coisa mais simples que tem, mas é o mais difícil de ser executado. O problema é que fizeram simplório e até com uma questão de um mau gosto, sabe? De usar o jeans com um artesanato tão bonito que o desenho o bordado que está atrás na jaqueta é feito umas artesãs de uma cidade do Rio Grande do Norte, de um trabalho muito minucioso, aí colocar numa jaqueta jeans, né? Pô, pelo amor de Eu Deus, acho que cara. é nesse momento que você empobrece até a pop aí você dá o ar de simplório do que é simples e belo para o que você poderia elevar, né, Exatamente. gratificar, você poderia colocar muito mais valor no artesanato dessas senhoras, dessas artesãs, dessas mulheres que às vezes passam grandes perrengues na vida e a gente sabe que sim, né, Isso, sim, principalmente se sim. elas vivem, se elas se sustentam disso, é muito mais difícil ainda. E aí você acaba com todo o propósito da coisa, aí você diminui o trabalho delas. Isso não é dar reconhecimento quando você coloca numa ideia que ela não vai ser bem aplicada. Eu acho que se fizesse num tecidinho Oxford, tecido simples, não precisava ser Mas se muito tivesse um bom caimento, é, um se pretinho o. básico, assim, com caimento ideal para cada um, sabe, Isso. ajustadinho, com as medidas dos atletas, tudo bonitinho, com esse artesanato atrás, escrito o nome acompanhado do atleta, cara, ia ser a coisa mais linda do mundo, porque as estampas, elas não são feias, as estampas, Não, elas são são lindas, os lindas, são bordados lindas. ali são você vê um trabalho bonito, você vê um trabalho, bem executado do artesanato. O problema é a aplicação, né. Daí tá num tecido. É a moldura que foi colocado, que não combina. Exatamente. E olha, e a gente está falando de atleta. A gente agora vai para o segundo ponto, que é a questão do fornecedor dos artigos esportivos. Dentro lá tem a roupa do atleta dentro do seu comitê, tipo o futebol, o Brasil não está no futebol, mas era a Nike que vai patrocinar. No vôlei, é o fornecedor do vôlei. Mas se o atleta, para andar dentro do Parque Olímpico, para chegar até o estádio ou para subir no pódio, ele tem um uniforme, que é o uniforme de que eles chamam uniforme de pódio. E o mais engraçado, vocês estão vendo aí, que esse uniforme ele é feito pela uma empresa chinesa, que aí Hum. você já vê as ligações. E outra coisa que vocês podem observar, vendo aí no vídeo, é que o amarelo ele não se destaca mais na camisa, ele foi para a calça. Até a menina responsável pelo design, ela pegou e disse assim, nós queríamos que o amarelo se transbordasse dentro do uniforme e fosse para outras partes. Aí ela tirou a parte de cima, que é o clássico e o tradicional do Brasil, é a parte superior, que é a camisa ou a jaqueta amarelo, e o restante azul. E foi feito o inverso para se destacar mais o azul ou verde, que é o normal verde para os técnicos, mas eu achei muito engraçado essa maneira que eles quiseram de colocar. Eles criticam tanto a política no esporte, mas ao mesmo tempo eles utilizam da política para o esporte. Nós sabemos muito bem porque eles tiraram o amarelo, né, Pan? Sim. Mais um pouquinho, se você olhar hoje para a nossa logo do governo federal, teriam colocado ali algum elemento em vermelho também nesse uniforme, por um Exatamente. triz.
por um Se você triz. olhar na nossa logo hoje do governo federal, ela tem em evidência o azul, o verde, o vermelho e muito poucos elementos de amarelo. Isso. Então, você olha para esse uniforme, você vê exatamente o manual da marca do governo federal aplicado ali, no uniforme. É quando o partido político, que independente de estar aqui falando, vocês sabem que aqui no meu canal eu não entro muito nisso, mas independente, mas é quando o partido usa do Estado para fazer isso, para Exato. colocar o seu coisa e fazer críticas políticas, mesmo que de forma Sutil, muito né. sutil, muito Mas discreta, mas ali foi feita uma comunicação que faça isso, e a foi, comunicação é muito importante. se você olhar até, todas as logos de governos, até mesmo do mesmo espectro que hoje está aí na presidência da República, outrora a gente não teve tantos elementos em vermelho como a gente tem agora, então isso aumentou bastante. E essa essa descaracterização da logo do governo federal, tirando aí o tom do amarelo, é um recado. É um recado, né, assim, para a sociedade como um todo, é como você falou, é o partido usando do Estado para fazer política e de forma aí, visual a gente consegue entender essas críticas que eles estão fazendo aí nesse momento. Independente, a gente está seguindo para o final aqui do vídeo, mas o que nós queríamos colocar aqui é que todos esses elementos, o esporte, a maneira que nós nos comunicamos, eles fazem parte do nosso dia a dia. E muitas vezes pode alguém chegar aqui e dizer, pô, vocês estão viajando. Não, não é viajar. Isso é coisas comprovadas e sérias e colocadas ali no dia a dia. E o nosso apelo, antes de qualquer coisa, não é questão da cor ou do amarelo, do verde, do azul, porque o amarelo, o verde e o azul são as cores da nossa bandeira nacional, e é independente da maneira que ela é colocada. E eu acho lindo o azul, e principalmente pela história do azul na camisa da seleção brasileira de futebol. Mas o nosso ponto que nós estamos colocando aqui é que nós merecemos mais. Assim como o brasileiro, a gente tem que falar, nós merecemos mais, nós Sim, merecemos que coisas com qualidade e que a gente não transforme a coisa mais simplória e juntar com uma coisa tão linda e fazer algo que as pessoas que não representa bem. Você não vai para a casa da sua namorada, quem está aqui assistindo, ou do seu namorado, vestida de qualquer jeito. Você não sai para ir para uma festa com a pior roupa que você tem. Você se veste bem, você se arruma, se você apresenta bem, se né. apresenta bem para chegar bem e ter a sua primeira impressão. E, acima de tudo, o esporte é a primeira impressão. A Pan, que jogou profissionalmente, ela sabe disso. A maneira de se portar nos primeiros momentos no jogo faz toda a diferença. Exatamente, exatamente. E assim, é muito gostoso quando a gente está no papel de atleta, você receber um kit arrumado, você ter uma troca de uniforme, você receber carinho da sua delegação, das pessoas que estão ali no comitê técnico. É gratificante você estar ali, você sentir esse carinho, essa valorização. E tudo conta, desde o uniforme, desde o calçado que você vai utilizar, o meião. Gente, por incrível que pareça, tudo conta. Tudo, tudo conta, porque tudo gera nível de comparação. Você entra numa quadra para jogar, você olha, você vê como as suas oponentes elas estão vestidas, como os seus inimigos ali naquele momento daquele jogo eles estão vestidos, e tudo isso demonstra poder até muitas das vezes, porque a boa apresentação ela está relacionada à imponência, à presença, a poderio mesmo. E quando você tem ali uma coisa xoxa, capenga, assim, meio borocochô, sem sal, não sei o quê, isso tira também um pouco da sua força, é como se você cortasse os cabelos de Sansão, sabe? E aí você coloca um time para jogar como dessa maneira? Já desvalorizando ele do momento que você entrega para ele uma peça de roupa.
Imagina, você chegar lá na abertura e todo mundo começa ali a elogiar as pessoas dos outros países, começa a dizer, pô, como você tá bonita, elegante. Isso já traz uma motivação. E a gente tem que lembrar Motivação, outra autoestima, coisa, né? autoestima. Você tem que lembrar uma coisa, a maioria daqueles atletas